You barely a dry eye here as we missing parts and replays comes for his transplantation here to Boston as the US. And you thought at first, doctor? Você observa o mano de óculos e nem imagina o que ele passou. Não se engane, foi desacreditado pelos médicos. E as entrevistas que ele foi chamado para dar foi porque tudo deu certo. Você é com 2 mãos, 2 pernas. Se você tiver o mínimo de vergonha na cara, vai ver que sua vida é boa. Era um dia comum de serviço para esse pintor, porém ele ficou sem o rosto. Trabalhador da construção civil, pai de família, e o local de serviço era o telhado de uma igreja. Uma corrente elétrica atravessou todo o seu corpo, queimando seu nariz, sua boca e seus olhos, deixando ele literalmente sem rosto. Oi, eu sou o Alien, e você está no canal Mundo Novo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe sua curtida e compartilhe essa história que, sem dúvidas, vai fazer você repensar tudo que você anda reclamando. O ano era 2008, e o que você vai ver agora não é exagero, não é roteiro de filme, não é história adaptada, isso aconteceu de verdade. Um homem comum, trabalhador da construção civil, pai de uma filha pequena, subiu em um telhado como fazia tantas outras vezes. Era mais um dia de serviço, daqueles que você nem imagina que pode virar o último dia da sua vida normal. O local era uma igreja. O trabalho era simples, rotina pura, só que em algum ponto daquele telhado existia algo que ele não percebeu. Um fio de alta tensão. E energia elétrica desse nível não dá aviso, não faz barulho antes, não dá tempo de recuar, não dá segunda chance. No momento em que ele encosta, a corrente atravessa o corpo inteiro. Não é um choque comum, é uma descarga capaz de destruir tecidos instantaneamente, de queimar por dentro e por fora ao mesmo tempo. E o caminho que essa energia encontrou terminou no rosto. Em segundos, o rosto inteiro foi destruído. Nariz, boca, olhos, tudo comprometido. E mesmo assim, ele sobrevive. E isso é o que mais choca. Porque na maioria esmagadora dos casos, ninguém sai vivo de algo assim. Mas ele saiu. Só que não saiu inteiro. O que veio depois disso foi uma corrida contra o tempo. Ambulância, hospital, estado crítico, médicos tentando manter ele vivo a qualquer custo. E aqui começa uma das partes mais pesadas dessa história. Porque sobreviver não significava estar bem. Ele estava completamente cego. Não conseguia falar direito. Não conseguia se alimentar normalmente. Dependia de aparelhos, de ajuda constante, de outras pessoas para absolutamente tudo. E nesse momento, muita gente ao redor já não acreditava em uma recuperação real. Alguns médicos viam aquilo como um caso praticamente sem solução, porque não existia tecnologia, não existia procedimento comum que resolvesse uma perda daquela magnitude. O que tinha ali era alguém vivo, mas com a vida completamente interrompida. Meses começaram a passar, depois anos. Cirurgias menores, tentativas de reconstrução parcial, adaptações, nada que devolvesse de fato uma vida funcional. E enquanto isso, o mundo continuava girando. Só que a vida dele estava parada. Até que surge uma possibilidade que, naquela época, ainda era vista como algo extremamente raro, um transplante completo de rosto. E aqui entra uma decisão que não é simples. Porque isso não é uma cirurgia comum. Não é algo que você faz e pronto. É um procedimento experimental, extremamente complexo, com risco real de morte. Existe risco de rejeição, risco de infecção, risco de o corpo simplesmente não aceitar um novo rosto. É literalmente colocar tudo em jogo. E mesmo assim, ele aceita. O ano agora é 2011. Uma equipe inteira de especialistas se reúne, dezenas de profissionais, cada um responsável por uma parte do processo. Não é só estética. É funcional. É reconstruir músculos, nervos, circulação, tudo que permite que um rosto seja mais do que aparência. A cirurgia dura mais de 15 horas. Um dos procedimentos mais complexos já realizados até então. E o que acontece ali chama a atenção do mundo inteiro.
Reportagens começam a surgir, médicos observam o caso, especialistas acompanham cada detalhe. Porque não era só sobre ele. Era sobre o avanço da medicina. Era sobre provar que algo considerado impossível podia ser feito. Quando ele sai da cirurgia, nada está garantido ainda. O corpo precisa aceitar. Os sinais precisam voltar. Os movimentos precisam acontecer. E é aqui que começa uma nova fase, talvez tão difícil quanto a primeira. Porque ele precisa reaprender tudo. Reaprender a falar. Reaprender a comer. Reaprender a controlar músculos que simplesmente não existiam mais da forma original. Até expressões simples, como um sorriso, exigem treino, repetição, esforço. Não é automático. Não é natural. É reconstruído. E enquanto isso, o mundo observa. Repórteres acompanham cada evolução, cada resposta do corpo, cada pequena vitória. Porque cada avanço ali não era só dele. Era um passo gigante para a medicina. E mesmo com tudo isso, a vida nunca volta a ser como antes. Ele precisa tomar medicamentos pro resto da vida, imunossupressores que evitam a rejeição, mas que também deixam o corpo vulnerável a doenças. É uma troca. Sobreviver, mas sempre em risco. E mesmo assim, ele segue. Ele volta a se comunicar melhor. Volta a participar da vida. Volta a existir no mundo de uma forma que parecia impossível anos antes. E é aqui que essa história deixa de ser só sobre um acidente e passa a ser sobre perspectiva. Porque enquanto muita gente se perde em problemas pequenos, em coisas que daqui a alguns dias nem vão importar, existe alguém que perdeu absolutamente tudo e ainda assim decidiu continuar. Não porque era fácil. Não porque tinha garantia de dar certo. Mas porque desistir não era uma opção. E no final, talvez a maior lição disso tudo não seja sobre medicina, nem sobre tecnologia. É sobre escolha. Porque a vida dele foi interrompida em segundos, mas reconstruída ao longo de anos. E isso faz você pensar, o que você faria se tudo mudasse assim, de uma hora para outra? Porque depois de ouvir uma história dessas, reclamar das pequenas coisas nunca mais parece a mesma coisa. Eu sou o Alien. Essas e outras histórias você acompanha aqui no canal Mundo Novo. Então já se inscreve, ativa as notificações e vem com a gente trocar uma ideia sobre as notícias do momento e também sobre casos impactantes como esse. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima. E não esquece, compartilha esse vídeo e ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente.